Esses dias eu estava conversando com um amigo que ele tem uma característica bem peculiar, que é a seguinte: nada que acontece na vida dele é responsabilidade dele, é culpa dele, sempre é do outro. Pelo menos é assim que funciona na cabeça dele. Para ele, sempre que ele comete algum tipo de erro, seja em qual área for, o problema é porque a outra pessoa fez alguma coisa que ou induziu ou que fez o resultado que seria o erro desse meu amigo, tá? É assim que ele pensa na maioria das vezes. E isso é um problema, por quê? Quando você acha que tudo é responsabilidade do outro, que nunca foi você que errou, você não está aberto à mudança, você não está aberto ao aprendizado, a aprender com o erro. Por quê? Vamos lá. Se eu não errei, logo eu não tenho o que aprender. Se for o outro que errou, é problema dele, ele que se vire para não errar mais. E isso é um problema, porque a pessoa ela acaba não crescendo, não evoluindo, enxergando os seus pontos de melhoria. Isso é um amigo meu, certo? Eu conheço outra pessoa que ele tem um problema muito grande de autoestima, né? De se ver, ter de se valorizar. Muito por conta da infância dele, que ele foi muito comparado com o irmão, as pessoas elogiavam muito o irmão dele, e ele, como criança, acabou trazendo isso para a vida adulta, né? Gerou uma série de problemas na vida dele. É tanto que ele precisa, sempre precisa de uma validação externa sobre a aparência dele, né? Ele nunca consegue enxergar o valor nele mesmo. Ele precisa que a outra pessoa diga alguma coisa que faça com que ele veja valor nele. Então ele tem esse problema de autoestima. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque tanto esse meu amigo, que ele nunca enxerga os próprios erros, como esse outro amigo que tem esse problema de autoestima, eles não fazem terapia. Eles têm um preconceito com relação a psicólogos, que é onde entra o tema desse vídeo. Por que é que homens não fazem terapia? E eu estou falando deles, mas lógico que eu tenho muitos problemas. Hoje eu trabalho com hipnoterapia, eu estudo essa área de desenvolvimento humano, de autoconhecimento, mas é óbvio que eu tenho meus problemas. Só que eu procuro, pelo menos é o meu objetivo, sempre buscar crescer, evoluir. Ou seja, aquela insegurança, aquele problema que eu tinha ontem, eu busco melhorar hoje ou não ter mais e depois procurar outros problemas que eu possa ter, outras inseguranças, porque a vida é isso. A vida é uma sucessão de problemas que a gente tenta resolver. Só que se você não reconhece que tem um problema, é muito complicado, porque se você não reconhece, você não vai resolver. E o autoconhecimento, a terapia, é justamente para isso. Esse é o objetivo, de ajudar a gente a resolver esses problemas. Só que você que está me assistindo, se você é homem e tem problemas em buscar terapia, nunca buscou, acha que isso é frescura, comenta aqui o porquê que você acha isso. Ou se você é mulher, ou se você também é um homem que não tem esse problema, comenta aqui o porquê que é importante as pessoas buscarem a terapia para poder resolver os problemas da sua mente. Porque, cara, é muito comum isso entre os homens. E eu tenho algumas ideias porque isso acontece, mas eu gostaria de saber da opinião de vocês, o que é que vocês acham. E um dos principais motivos para isso acontecer é a nossa cultura do machão, né? Que querendo ou não é uma cultura machista nesse ponto. Por quê? O homem, ele precisa ser viril, ele precisa ser inquebrável, imbrochável, né? Imparável. O homem, ele precisa ser forte, ele precisa ser homem. E para isso, ele não pode se dar ao luxo de precisar de terapia, porque se precisar de terapia é porque ele não está sendo homem o suficiente, forte o suficiente. Claro que esse não é o meu pensamento, é o pensamento, o consenso geral da maioria dos homens, assim eu vejo, por conta dessa cultura machista, porque você não pode demonstrar fraqueza, você não pode falhar. E buscar terapia seria um tipo de falha, porque você não está dando conta sozinho dos seus pensamentos, aliás, dos seus sentimentos, das suas emoções, das suas fraquezas em si. E um dado importante é que o índice de suicídio é muito maior entre os homens. Resultado disso é o quê? Muita pressão que os homens sentem na sociedade de dar conta de tudo, não busca ajuda, não busca terapia, não busca resolver seus problemas, e a consequência é isso, a consequência é o maior número de homens tirando a própria vida, não aguentando ali a pressão, enfim.
E 80% das pessoas que buscam terapia são mulheres, 20% são homens. Antes de fazer esse vídeo, eu dei uma pesquisa rápida, eu não lembro agora qual é a data, né, dessa informação, se é mais recente ou um pouco mais antiga. Mas eu acredito que tenha melhorado ao longo dos anos, é tanto que muitos homens me procuram para hipnoterapia, apesar que é maior o número de mulheres que buscam. Mas isso vem crescendo, mas ainda não é o suficiente. E isso é muito perigoso, porque essa ideia de que você precisa resolver seus problemas sozinhos, que você não pode buscar terapia, é muito perigosa, porque o resultado é isso que eu falei, né? A maioria dos homens acabam sucumbindo a, ao que pior pode acontecer, que é tirarem a própria vida. E atrelado a essa questão de precisar ser um macho alfa, que não precisa de ajuda, vem o medo do julgamento, porque no final das contas é isso. A pessoa vai pensar, mas o que é que vão pensar de mim? O que é que vão dizer buscando terapia? Isso é coisa de louco, né? Porque ainda existe uma ideia de que a terapia é para doido, né? Eu admito que antes de começar a trabalhar com isso, de entender mais, eu tinha esse pensamento: ah, terapia é coisa de doido, eu não sou doido, o que é que eu vou fazer em terapia? Então, existe, na verdade, muito esse estigma. Então, o medo do julgamento é também um fator muito é, é, forte nessa questão de impedir que os homens busquem terapia. Então, é muito importante que tenha esse conhecimento sobre como a terapia funciona, porque não é coisa de doido, não é coisa de louco, é para todo mundo. Todo mundo deveria buscar terapia para buscar autoconhecimento. Por quê? Esse entendimento equivocado sobre a terapia é um problema muito grande, porque faz com que os homens achem que não serve para eles, mas serve para todo mundo. Então, a falta de conhecimento sobre a terapia, sobre a importância e os benefícios do autoconhecimento, também é um fator muito importante, né, que faz com que as pessoas não busquem, no caso, os homens. E por último, tem um fator também que faz muita diferença, que é a falta de exemplos. Por exemplo, a criança, né, o jovem cresce, só que o pai não fala sobre isso, o pai não faz terapia, às vezes a mãe faz, mas o pai não. Então, a falta de exemplos na vida dessa pessoa contribui com essa questão do homem não buscar a terapia. Então, seria muito importante ter exemplos próximos de parentes, de amigos que buscam a terapia até que esse homem se conscientize da importância. E tem também um fator que faz toda a diferença, que é a normalização do sofrimento. Muitas vezes nós entendemos que o homem, ele tem, não é que ele tenha que sofrer, mas que o sofrimento faz parte, que ele tem que passar por isso mesmo. E de fato, é verdade, o sofrimento faz parte, nós temos que passar por dificuldades para poder crescer, mas não precisa ser tão difícil. A pessoa ela não precisa encarar isso sozinha. A pessoa pode sim buscar ajuda, buscar um profissional para que esse caminho ele seja mais leve, mais suave e a pessoa consiga lidar com as situações de uma forma mais adequada, digamos assim. E o que você acha? Você concorda com isso? Você enxerga esse cenário onde os homens não buscam terapia, eles sofrem mais com isso porque eles têm preconceito, acham que não servem para eles? Deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião sobre isso. E para que a gente possa quebrar esse estigma e fazer com que mais homens busquem a terapia, é muito importante que entendam que o ambiente terapêutico é um ambiente seguro para se expressar e livre de julgamentos. É diferente você conversar com um amigo. Quando você conversa com um amigo, por mais que o amigo não queira zoar, não queira, como a gente fala aqui no Ceará, né, ficar frescando, fazendo hora, o amigo ele vai dar conselhos baseados na experiência dele, na vida dele, que não necessariamente se aplica à sua vida. Então, o profissional, o terapeuta, ele é preparado para não julgar, de ajudar você a como lidar com a situação sem o julgamento. Então, o ambiente terapêutico é um ambiente livre para você se expressar, seguro. Então, primeiro, os homens precisam entender isso. Você pode sim se expressar de uma forma segura, sem julgamentos, que é apenas para seu benefício, para que você possa aprender a lidar com isso. O segundo ponto é que tenha mais conscientização, como eu já falei, que a terapia não é para doido, não é para louco, que a terapia
busca ajudar no autoconhecimento, e é através do autoconhecimento que você vai crescer, que você vai evoluir. E se você que está aqui me assistindo tem problemas, preconceitos sobre buscar a terapia, tira isso da sua cabeça, que eu tenho certeza que se você buscar, você só vai ter benefícios, você vai desenvolver um autoconhecimento, aprender a lidar com suas emoções, com seus sentimentos de uma forma muito mais eficiente, muito mais eficaz, e com certeza a terapia ela pode transformar a sua vida. Então, se você conhece alguém, algum homem ou mulher também, enfim, que não busca terapia porque tem algum tipo de preconceito, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Talvez ela assistindo isso, ela possa parar para pensar, refletir que é sim importante buscar terapia para resolver muitas coisas da sua vida, principalmente traumas do passado. Porque quem é que não tem traumas do passado, da infância, enfim. Um grande abraço e até o próximo vídeo.